paz do bom Deus seja com vocês e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será José perdoa seus irmãos. Hoje não teremos as fotos em nosso mural, porque temos muita coisa para ver sobre a vida de José. É a nossa última aula. Mas no próximo domingo voltaremos com o mural e também vamos estar iniciando 5 novas aulas sobre missões. Fica aqui no canal que próximo domingo iniciaremos a história missionária de William Carey. Oremos para começar a nossa aula de hoje. Querido Deus e Pai, queremos te render graças por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essas videoaulas que o Senhor tem nos ensinado a tua palavra. Fica conosco e nos abençoe durante toda essa aula de hoje sobre José perdoando os seus irmãos. É isso que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A fome continuou a devastar a terra de Canaã. Então Jacó procurou seus filhos e disse: vão até o Egito e comprem mais mantimentos para a nossa família. Aí Judá, que era o seu filho de número 4, disse para o seu pai: meu pai, nós não podemos retornar para o Egito se não formos com Benjamim. Se o Senhor não deixar que Benjamim retorne conosco, nós não iremos para o Egito, pois ficou acordado com o governador do Egito que só chegaríamos lá com o nosso irmão mais novo. Jacó disse: eu não posso permitir isso, e relutava muito em permitir que Benjamim fosse para o Egito. Mas Judá firmou o pé no chão e disse: eu não vou e nem os meus irmãos irão para o Egito, se o Senhor não permitir que Benjamim vá conosco. Esse é o acordo. Lembra que Simeão está preso? Então Jacó pensou e disse o seguinte para os seus filhos: já que não existe outro jeito, façam o seguinte: ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. E assim o fizeram. Quando os irmãos de José entraram no Egito, José ficou sabendo e percebeu que o seu irmão Benjamim, que era o seu irmão caçula, estava com eles. Então José deu uma ordem para o seu mordomo de sua casa: leve aqueles homens até a minha casa, pois eles irão almoçar comigo de meio-dia, e também prepare uma refeição para mim e para eles. Eles são os meus convidados hoje e vão almoçar comigo. Então o mordomo fez tudo o que José pediu. Foi ao encontro deles com o outro servo e mandou conduzir eles, através do servo, até a casa de José. Quando eles estavam caminhando em direção da casa de José, eles reconheceram o caminho e disseram: nós já tivemos aqui a casa do governador do Egito. Eles estavam falando entre eles e ficaram até nervosos e preocupados. Eita, o governador agora vai nos punir e vai nos tornar como seus escravos, e não sairemos mais do Egito. Quando eles chegam na casa de José e vão até a porta, quem recebe eles é o mordomo. Aí eles vão logo dizendo para o mordomo o seguinte: por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Porém,
Quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos cada um encontrou seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o Deus do pai de vocês deve ter posto dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Agora estavam todos os irmãos reunidos, só esperando José chegar. Vamos ver como foi essa chegada de José? Quando José retornou para sua casa, encontrou todos os seus irmãos lá, esperando a sua chegada. E logo que eles viram José, se ajoelharam e colocaram o rosto no chão, em reverência ao governador do Egito. E imediatamente entregaram todos os presentes que Jacó tinha enviado através deles. E José, ao ver receber os presentes, ficou contente, mas fez uma pergunta para os irmãos dele: e o seu pai ainda está vivo? Ele está bem? Então os irmãos de José responderam o seguinte: o seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse: sirvam o almoço. José, ao reencontrar o seu irmão por parte de pai e mãe, ficou tão emocionado que chorou. Mas claro que ele se recuperou do choro e retornou e mandou que servisse o almoço. José tinha mandado preparar uma grande mesa para seus irmãos e também tinha dado orientações ao seu mordomo e aos seus servos para que seus irmãos fossem colocados na mesa na ordem de nascimento. Isso quer dizer, do irmão mais velho até o irmão mais novo. Isso era de Rúben a Benjamim. Então todos os irmãos de José foram colocados na ordem de nascimento. E eles perceberam isso e ficaram até um pouco assustados, reconhecendo que cada um deles estava na ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo. E também tinha uma pequena mesa, que era a mesa de José. Já a mesa dos irmãos era maior e estava de frente para a mesa de José. E tudo que estava sendo servido para José também estava sendo servido para seus irmãos. Só que um detalhe: Benjamim, que era o irmão caçula, ganhou 5 vezes mais do que todos os seus irmãos. E eles se confraternizaram diante da mesa, se alimentaram, gostaram da comida que deveria estar muito deliciosa, porque José mandou fazer uma comida especial para eles. Mas o que é que vai vir depois daquele almoço? Você quer saber? Eu te conto agora. Após o almoço, José deve ter oferecido um local para eles descansarem, porque José sabia que eles teriam uma grande jornada de retorno para a terra de Canaã, a terra do pai de José. Então, eles foram descansar e José deu uma nova orientação para seu mordomo e seus servos, que eles deveriam encher todos os sacos dos seus irmãos de mantimentos para eles levarem de volta, e dentro do saco de cada um, eles deveriam devolver o dinheiro de cada um deles.
Só que no saco de Benjamim, eles iriam acrescentar uma taça de prata da mesa de José, que José usou durante o almoço. E colocaram então no saco de Benjamim, além do seu dinheiro de volta, uma taça de prata que José tinha usado no almoço. E fecharam os sacos e entregaram aos irmãos de José. Quando chegou a madrugada, eles se organizaram, colocaram os sacos de mantimentos sobre os animais para o transporte e foram embora do Egito, com destino à terra de Canaã, para reencontrar o seu pai Jacó e toda a sua família. Quando eles já tinham se distanciado do Egito a uma certa distância, José chamou o seu mordomo e disse o seguinte: vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. O mordomo de José alcançou eles e disse tudo que José tinha dito para ele dizer. E essa foi a resposta dos irmãos de José para o mordomo. Vamos ver o que é que eles disseram? Por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. Olha só o que eles disseram para o mordomo, que se o copo fosse encontrado em algum dos sacos, porque eles não colocaram o copo no saco, a taça, né? A taça de prata no saco. Então eles disseram: se for encontrado aqui, pode matar essa pessoa e pode nos fazer de escravos. Só que eles não sabiam, na verdade, que José estava testando eles e mandou colocar a taça de prata no saco de Benjamim. Como vai ser essa revista? Vamos ver agora? Logo que eles deram aquela resposta para o mordomo de José, dizendo que se a taça de prata fosse encontrada em algum dos sacos, o dono do saco seria morto e eles se tornariam escravos. Começou a revista de todos os sacos e começaram pela ordem do mais velho até o mais novo. Cada um ia e abria o seu saco e era feita a revista. Quando chegou no saco de Benjamim, eles encontraram a taça que José tinha mandado colocar. E todos os irmãos logo ficaram em desespero e rasgaram as suas vestes, porque Judá tinha se comprometido com seu pai que iria proteger Benjamim de todo momento e que nada de mal iria acontecer a Benjamim. Então, aquele desespero tomou conta de todos, eles rasgaram suas roupas, porque tinham dado a palavra que o dono do saco seria morto e o restante seria escravos. Eles ficaram muito nervosos e foram todos escoltados de volta para o Egito, à casa de José. O que vai acontecer agora quando eles chegarem na casa de José, lá no Egito? Vamos ver? Quando todos os irmãos de José chegaram em sua casa, eles logo se ajoelharam no chão e colocaram o rosto em terra, como um modo de reverência e de humildade. E José olhou para eles e disse: como vocês podem fazer isso comigo? Será que vocês não sabem que eu sou uma pessoa que possa adivinhar as coisas? Então Judá se prontificou
e disse o seguinte para José: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como poderemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos os seus escravos, nós e aquele com quem estava o seu copo. Então José disse: De jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só quero aquele que estava com o meu copo e que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do seu pai. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. José, após ouvir tudo isso de Judá, não suportou a emoção e imediatamente mandou que todos os seus empregados saíssem da sala e deixassem José e seus irmãos sozinhos, pois ele precisava falar com eles a sós. Então José, imediatamente, assim que percebeu que estava só com seus irmãos, caiu no choro. O choro de José foi tão forte, tão alto, que chamou a atenção de alguns egípcios que estavam próximos da casa de José. Até mesmo poderia ser alguns empregados de confiança. E essa notícia do choro de José era tão forte, um choro tão alto e tão desesperador, da emoção de estar reencontrando seus irmãos, que foram até falar com o rei do Egito, contando o que estava acontecendo na casa de José. Dessa forma, o rei ficou sabendo que os irmãos de José estavam no Egito e estavam na sua casa. O rei até já sabia da história de José e ficou, acredito, até com a vontade de querer castigar os irmãos. Mas só que ele estava respeitando José e sabia que aquilo José iria resolver com muita sabedoria. E era o que estava acontecendo. José caiu no choro de emoção e porque agora José está se revelando para os seus irmãos. José não está mais chorando escondido, está chorando na frente deles. E eu até imagino que os irmãos ficaram: o que está acontecendo? Por que ele está chorando desse jeito? Que choro é esse? O que nós fizemos agora para o governador chorar na nossa frente? O que aconteceu? Eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu durante esse choro e vai ser agora. Então José falou para os seus irmãos: eu sou José, o seu irmão. Meu pai ainda está vivo? E eles, ao ouvirem isso, ficaram sem palavras, não sabiam o que dizer. Então José disse para eles: venham para perto de mim, se aproximem, pois eu sou José. E então José disse aos seus irmãos o seguinte: eu sou o seu irmão José, aqueles que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo,
e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantissem que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. E após José ter dito tudo aquilo para os seus irmãos, ter confortado o seu coração, ainda disse mais o seguinte: olhem, eu quero que vocês voltem para Canaã, peguem o meu pai, peguem todas as suas famílias, todas as coisas que vocês têm, todo o rebanho de vocês e tragam aqui para o Egito, porque vocês vão morar na terra de Gozém e vocês vão ficar perto de mim e eu vou cuidar de todos vocês. Não vai faltar nada para vocês. Lembre, eu sou o governador do Egito. Venham e morem aqui no Egito, na terra de Gozém. Depois, José ainda continuou chorando, mas agora era um choro mais leve, suave, um choro de grande alegria. Pegou Benjamim, abraçou ele, beijou ele, depois pegou cada um de seus irmãos, o abraçava e o beijava. E todos começaram a falar livremente entre eles, pois eles agora sabiam que José era o irmão deles, o governador do Egito. E José, naquele exato momento, tinha perdoado todos os seus irmãos da maldade que eles tinham feito lá no passado. Quando chegaram em Canaã, imediatamente foram para a presença de Jacó e disseram o seguinte: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que tinha dito e quando viu que as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Jacó mandou reunir toda a sua família, mandou juntar toda a sua bagagem, todo o seu rebanho e todos partiram de Canaã para o Egito. Mas só que Jacó disse o seguinte: antes de irmos direto para o Egito, preciso passar em Berseba, porque ali eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Sacrifício é uma expressão de culto naquela época. Hoje nós temos o nosso culto quando vamos para a igreja e nesse período de pandemia nós ficamos em casa e assistimos o culto online de nossas igrejas. Então, Jacó ofereceu um sacrifício ao Senhor e naquela mesma noite Deus falou com Jacó. Vamos ver o que foi que Deus disse para Jacó? Jacó, Jacó, eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Veja, essa foi a palavra de Deus para Jacó, confortando o coração de Jacó para que ele fosse para o Egito em paz. E Jacó realmente partiu com tranquilidade para o Egito, pois Deus garantiu a Jacó uma nova promessa de que a sua descendência seria se tornar no Egito uma grande nação e que um dia Deus iria pegar essa nação que estava lá no Egito e iria trazer de volta para a terra de Canaã. Jacó e todos os seus filhos passaram a residir na terra de Gozém e foram muito prósperos. Depois de um tempo,
Jacó mandou chamar José e seus 2 filhos, Manassés e Efraim, porque Jacó queria abençoar os 2 filhos de José com uma bênção muito especial. E assim foi feito. Jacó já estava aí com cerca de 147 anos de idade, já estava bem velho e sabia que logo estaria partindo, ele iria morrer. Então fez até José jurar uma promessa para ele, que José iria sepultar ele no mesmo lugar que estava o seu avô Abraão e Sara e seu pai Isaque e Rebeca. E José confirmou a promessa e disse: meu pai, pode ficar tranquilo, mas o senhor ainda vai viver muito tempo. E passou ainda mais um tempo, e Jacó, quando estava perto de morrer, chamou todos os seus filhos e o abençoou um por um, dando uma bênção para cada um de seus filhos. E Jacó finalmente morreu, descansou. E José cumpriu a sua promessa e levou o seu corpo para ser sepultado no local onde estava o seu avô Abraão e Sara e seus pais Isaque e Rebeca. E Jacó foi sepultado nesse mesmo lugar. E os irmãos de José ficaram com medo e foram procurar José. E eles estavam com medo que José agora o fossem castigar, porque Jacó estava morto. E vejam qual foi a resposta que José deu para seus irmãos. Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim eles acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Veja como José literalmente está dizendo: vocês estão perdoados de toda a maldade. Aquela maldade que vocês fizeram lá no passado, Deus transformou em uma bênção que serviu para salvar a mim e a toda a nossa família. Deus aqui está demonstrando o perdão, o quanto é importante perdoar. Veja que como Deus cuidou de toda a família de José. Seu pai, agora morto, e José teve oportunidade de rever ele antes da morte de seu pai. José estava vendo toda a sua família crescer, e como a Bíblia diz, que eles cresceram e se tornaram uma grande nação na terra de Gozém, lá no Egito. O tempo se passou e todos viveram felizes no Egito, e José era o governador. Só que um dia José também iria morrer, e ele chamou seus irmãos e fez com que eles prometessem o seguinte: olha, eu sei que Deus um dia vai tirar todos vocês daqui do Egito e vai devolver para Canaã. E nesse dia que isso acontecer, levem o meu corpo, porque eu estou ficando velho e eu sei que eu vou também morrer um dia. E foi feita essa promessa, que um dia aconteceu. E isso há muito tempo depois. Foi quando Moisés estava tirando já o povo do Egito, que era a promessa de Deus, eles voltarem para a terra de Canaã. E uma das coisas que eles fizeram durante essa partida do Egito foram lá no túmulo de José e pegaram uma arca com todos os ossos de José e levaram para a terra de Canaã. E Moisés sepultou o corpo de Moisés, provavelmente aonde estava o túmulo de Jacó, de seu pai, de seu avô José e de seu bisavô Abraão. Vejam como Deus é maravilhoso, como Ele cuida da gente em todos os detalhes. E essa foi a nossa história de José. Que a família de José cresceu muito no Egito e viveram muito tempo lá, sob a proteção de José. Até um dia em que
tudo mudou e veio uma nova história, que é a história de Moisés. Mas isso a gente deixa para contar em uma outra época, em um outro momento. Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado da história de José e de seus irmãos no Egito.